Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao Agro Pantanal deste domingo que começa agora. Bom dia, Nayara. Bom dia a você. Que bom, né? Que nós temos você esperando pela gente com as melhores notícias do agronegócio e da agricultura familiar. Então, vamos aos destaques do programa. O aumento do imposto territorial rural acaba tirando o lucro dos produtores rurais. Tem que rever isso aí urgente. Urgente que está prejudicando muito os produtores rurais do município de Santo Antônio. O município de Jangada, na Baixada Cuiabana, é considerado o maior produtor de quiabo do estado. É uma cultura viável para o pequeno produtor. Apesar dele dar muito trabalho na colheita, ele é muito produtivo aqui na nossa região. E tem reportagem especial. Vamos continuar com a série do Santuário das Araras Vermelhas. A reportagem foi gravada em Barra do Garças. Uma imensa muralha rochosa é o reino das araras vermelhas. Mercado da bovinocultura, arroba do boi em alta no estado. E no Papo com Café vamos falar de uma parte do agro que você não conhece. É o agro solidário. Tem ações sociais com a ProSoja. E no quadro Sabores do Cerrado, aquela receita prática e muito gostosa, então não perca. Começamos a edição de hoje falando de uma constante queixa dos trabalhadores rurais. É o fato de ter uma elevação de preços. Sabe aonde? No imposto territorial rural. Pois é, a carga tributária é pesada e isso afeta o orçamento dos trabalhadores do campo. Há 30 anos, seu Paulo é dono desta fazenda no município de Santo Antônio de Levegé. A propriedade tem 3.452 hectares. A atividade realizada aqui é a pecuária de cria e recria. O rebanho é de 3.000 cabeças de gado. Comprou essa de Santo Antônio, era uma área totalmente virgem, né? E formamos elas bem formada, uma fazenda muito produtiva e benéfica. Tem uma topografia favorável, plana, enfim, uma área com uma produção excepcional. No ano passado, seu Paulo foi surpreendido com o valor cobrado pelo Imposto Territorial Rural emitido pela Prefeitura de Santo Antônio de Levegé. Segundo o pecuarista, houve aumento de mais de 100% no ITR. De acordo com a Secretaria de Fazenda do município de Santo Antônio de Levegé, em 2019, o valor cobrado por hectare de terra nua era de R$ 3.000. Já em 2020, o reajuste foi para R$ 6.818. O pecuarista pagou em 2019 R$ 16.405. Já no ano passado, teve que desembolsar R$ 37.288 pela mesma área. Então eu acho que eles têm que rever direitinho para não prejudicar, porque os produtores rurais estão sendo prejudicados. Se você pegar a pauta de Livramento, que é R$ 1.800 e poucos reais, de Poconé, que também é R$ 1.800 e poucos reais, e da Chapada dos Guimarães, que é não chega a 1.900, própria Campo Verde, eles vão ver que eles cometeram um erro. E eu acho que esse erro é involuntário, porque uma discrepância muito grande. Eles têm que rever isso aí urgente. Urgente que está prejudicando muito os produtores rurais do município de Santo Antônio. Seu Paulo questiona a forma como foi feito o cálculo. Eu acho, na minha opinião, que a pessoa que levou esse cálculo para a Câmara aprovar não tinha conhecimento de como é calculado o ITR. E a Câmara pegou o embalo e aprovou. E está errado.
O pessoal tem que ajudar nós, urgente isso aí. Tem que ajudar o pessoal. Está errado isso aí. Se eles pegar qualquer tabela, tem a tabela nacional de todos os municípios, eles vão pegar municípios altamente agricultáveis, que não chega nem a 40% do valor deles. Para este engenheiro ambiental, o valor cobrado atualmente pelo IRT é abusivo e está supervalorizando as terras de Santo Antônio de Leveger. Deva ter sido utilizado outras metodologias para fazer essa avaliação. Então vejo que existe alguma coisa errada, porque VTN é valor da terra nua. Então tem que tirar todos os valores das benfeitorias, pastagens, cercas e construções. E esse valor é o valor que estão se vendendo, talvez até por menos do que isso, o valor do hectare da fazenda completa. Então, esse valor da terra nua está muito além do mercado real que existe na região. E o engenheiro agrônomo da Prefeitura de Livramento respondeu à cobrança feita pelo produtor. Vamos conferir. Então, esse cálculo ele foi feito pelo método evolutivo, onde o valor da terra nua seria calculado pelo método comparativo direto de dados de mercado. Então, eu pego os valores anunciados pelos fazendeiros, né? Ligamos para corretores, né? Uma das formas de avaliar, e o agricultor tem um valor comercial. Eu tenho que abater todas as benfeitorias que tem dentro dessa área, então a gente vai conversando, faz visita em loco. Se precisar fazer, nós vamos fazer uma visita em loco, né, dessas fazendas, e retira as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas. Então, as reprodutivas, se o agricultor tem uma pastagem, então ele desmatou, tem qual foi o custo de desmate. Se ele calcariou, corrigiu a fertilidade do solo, qual foi o custo do ano. Se ele colocou pasto, qual foi o custo das sementes. Não reprodutivos, a sua cerca, quantos que ele gastou para fazer cerca, os fios de arame liso, ou sua casa, curral, galpão. Então todas essas benfeitorias não reprodutivas também tem que ser abatida. Então tira o valor das benfeitorias, correto? O valor comercial menos o valor das benfeitorias, a gente faz a homogeneização desses imóveis e acaba chegando no valor de terra nua, né? Aí tem uns cálculos matemáticos que a gente faz para chegar nesses valores, dos diferentes valores. Quem põe preço no valor das suas terras não sou eu, é o agricultor que anuncia o valor de venda do seu imóvel. Então eu só faço o tratamento dos dados. Eu faço o tratamento dos dados, do valor comercial. Eu tenho que fazer os cálculos para chegar no valor da terra nua, e foi o que nós fizemos. No caso, foi o que eu fiz. E tudo seguindo as normativas. E se o agricultor quiser saber como nós chegamos nesse valor, o nosso laudo está disponível lá na prefeitura. Vai lá no setor de tributos e pede para visualizar esse laudo. Lá vai estar todo explicado como deve ser feito. O agricultor que você achar que o valor não está correto, ele vai lá, tem que se confeccionar um outro laudo de avaliação de imóveis, um laudo específico da área dele, e comparar com o nosso. Então é dessa forma que ele vai contestar um valor de um laudo. Não achando que é caro. Tem que se fazer um laudo. Aí tem que ter um avaliador de imóveis rurais para fazer um outro laudo. E a deputada Aline Sleut, lá do Paraná, do PSL, eleita nova presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, retomou alguns assuntos que até então estavam paralisados neste segmento. E nessa frente parlamentar também nós temos 2 deputados por Mato Grosso, Neri Geller e também Barbudo. Vamos conferir a declaração da deputada? Eu como presidente e agora o meu amigo Barbudo como meu primeiro vice-presidente. Também elegemos o nosso amigo Zé Mário, segundo presidente, meu amigo Paulo, lá do Pará, como terceiro. Uma mesa muito democrática, participação de vários lugares do nosso país, pessoas que têm referência no agro dentro do seu estado, que vêm colaborar com as pautas do agro nacional. Então, nós começamos hoje as orientações, semana que vem já iniciam as pautas, temos mais de 100 projetos parados, Barbudo, aqui nessa comissão. Precisamos agilizar as relatorias e fazer com que as pautas aconteçam.
Temos aí uma grande missão, fazer um trabalho em 1 ano para 2 anos, porque nós ficamos parados ano passado. Então, esses 2 anos que a gente precisa sintetizar no trabalho dessa comissão, eu como presidente e você como vice-presidente e todos os nossos amigos do agro. Que orgulho pessoal que acompanha o Nelson Barbudo e o pessoal do Paraná, que já conhece a grande guerreira, nossa musa do agronegócio. Ter a Aline como presidente desta comissão é ter a certeza de resultado futuro. Portanto, meus amigos mato-grossenses, meus amigos paranaenses e de todos os estados da federação, o compromisso desta mulher para com o agro é de um tamanho que só no final do ano vocês vão entender, porque nós vamos entregar para vocês trabalho, nós vamos entregar o que o agro precisa. A regularização fundiária, o licenciamento ambiental, nós estamos desesperados para aprovar estas pautas e deixar vocês poderem trabalhar tranquilamente, porque o homem do agro, a mulher do agro, são aqueles que levam este país nas costas. Pois é, Luciana, e além do Nelson Barbudo, também tem o Neri Geller, que faz parte da bancada, ele é o vice-presidente dessa Frente Parlamentar da Agricultura. Ela voltou, né, à Câmara, e o Neri Geller, que pode inclusive ser ministro da Agricultura. Tem aí uma articulação que ele poderia, é um nome cotado para assumir esse ministério. Mas vamos só lembrar de um projeto que vai voltar a ser discutido, que é o do licenciamento ambiental. Para você ter uma ideia, ele está parado, ele existe, na verdade, desde 2004. Tem que atualizar, né? Desde 2004. E se aprovada, a proposta pode gerar mais de 121 bilhões de reais em investimentos, além da criação de, olha só, cerca de 2,5 milhões de empregos. Não é bom demais? Tem que destravar urgentemente. E por falar em destravar, né, que peso tem essa frente parlamentar? Isso em relação a Mato Grosso, né? Temos 2 deputados aí federais representando o nosso rico Mato Grosso, ou seja, importante, né? Barbudo, e como você mesmo disse, né? Quem sabe pode ser o novo ministro da Agricultura, repetindo aí, Neri Geller, exatamente. A gente teve Blairo Maggi, de repente volta novamente o Mato Grossense. E de acordo com o que a deputada disse, são mais de 100 projetos paralisados. E isso de um setor pujante, ou seja, cobrança, com certeza, não está faltando, né? E ela do estado do Paraná também um estado muito produtivo. E o que a gente espera é que, de fato, né, se destravem em pautas importantes. Só para começar a falar, já foi destacado aí a questão do licenciamento, né? As questões fundiárias são muito trabalhosas, elas começam, depois paralisam, e aí a gente acaba não tendo a finalização do andamento dessas propostas, desses projetos, né? Mas tem uma coisa muito importante para Mato Grosso que não avança. Nós já falamos muito aqui, Nayara, a logística. É um calcanhar de Aquiles para Mato Grosso. As estradas param, tem setores que são atoleiros. A ferrovia, quantos anos estamos aí discutindo? Praticamente 2 décadas inteiras cobrando a ferrovia que não chega. E já falamos disso tudo aqui no Agro Pantanal, tanto da ferrovia quanto dos atoleiros, né? O mais recente aí que acabou sendo muito massificado foi o da 158 devido ao período chuvoso. Imagina um trecho de 130 quilômetros para se fazer mais de 12 horas para atravessar esse trecho. Aí não dá. Só para lembrar, só para complementar um dado que eu dei aqui no início, é que essa geração de emprego, 2,5 milhões em 10 anos, em geração de emprego, viu, Luciana? É o que a gente está precisando, principalmente desses 2 anos de pandemia. Nayara, então você está me dizendo que só a geração de empregos é praticamente o número da população do estado de Mato Grosso, 2,5 milhões. Quer dizer, é muito considerável. Agora a gente tem que lembrar também que além da geração de todo esse emprego, já imaginou então a riqueza que isso vai gerar? Isso mesmo, vamos trazer mais essa discussão para cá. E olha, deixa eu só dar aqui uma informação para o nosso telespectador, muita gente perguntando do nosso querido consultor do agro, Orleans Tikacheski. Orleans, ele infelizmente testou positivo para a Covid, mas ele está em casa, isolado, aí cumprindo, né, a quarentena, e a gente estima melhora para ele e para outros integrantes da família dele que acabaram contaminados. Viu, Orleans? Estamos aqui na torcida por vocês. Melhoras.
Com certeza, viu, Aliança, que sempre vem aqui e traz informações brilhantes, né, que tanto ajuda aí o homem e a mulher do campo. E nós estamos aqui tristes, né, sentindo a falta do Orleans, e também a gente acaba compartilhando a dor dele, que está muito preocupado com os pais. Nós estamos aqui torcendo, orando até para que a gente tenha boas notícias em breve, tanto do Orleans quanto dos pais dele. E o assunto agora é o mercado da bovinocultura de corte no estado de Mato Grosso, que fechou a semana passada com variação positiva, gente. Olha só, no boi gordo foi de 0,36%, fechado cotados a R$ 289,64. Vamos fazer a comparação com a semana anterior? Porque na semana anterior foi de R$ 288,60. Já da vaca gorda foi de 0,27%, com cotação média de R$ 278,12. Antes era de R$ 277,37. A informação foi divulgada no Boletim da Pecuária pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. No mercado de reposição, devido à menor oferta de animais no estado, a cotação do bezerro de ano novamente teve alta e o preço médio ficou cotado em R$ 2.841,40. Cabeça, já o percentual foi de 1,26%, maior até a semana passada, quando foi negociado a R$ 2.806. Com a oferta restrita e a demanda limitada na ponta da cadeia, a escala de abate terminou a semana na média dos 4,7 dias, um recuo de 0,7 dia no comparativo semanal. Com as vendas de carne bovina em ritmo lento no varejo, o equivalente físico do atacado demonstrou queda nesta semana. Sendo assim, o indicador ficou em R$ 248,64, decréscimo de menos 0,89% em relação à semana passada, concluiu o IMEA. Opa, então quem investiu em pecuária uns meses atrás aí está ganhando bastante dinheiro agora? Ou vai continuar reclamando? Vai falar que o custo de produção está elevado? Está ganhando dinheiro, mas realmente, gente, o custo de produção está mais elevado. A gente não pode esquecer disso, viu? Esse custo de produção, que é uma cadeia, né? Custa mais caro para o consumidor, consequentemente, vai custar mais caro também para o produtor. E lembrando que a gente tem aí 80% dos produtores aqui em Mato Grosso são de médio e pequeno porte. Bom, e agora chegou a hora da previsão do tempo com o Aproclima da AproSoja. Olá, Nayara, Luciano e você que nos acompanha aqui no Agro Pantanal. A colheita da soja e o plantio do milho foram finalizados nas áreas produtivas de Mato Grosso. Agora a preocupação é de como o tempo vai se comportar para o desenvolvimento da segunda safra. O que podemos observar aqui no mapa é que o mês de abril vai ser de pouca umidade. As chuvas mais significativas devem ocorrer nas regiões norte e noroeste do estado. Já nas regiões nordeste e em parte da sudoeste, a umidade deve ficar abaixo de 50 milímetros. Outras informações climáticas do seu município, da sua região ou de todo o estado, acesse o site da Proclima no endereço que aparece aí na descrição do vídeo ou baixe o aplicativo da AproSoja. Até mais! E a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem mais Agro Pantanal. Vamos exibir a segunda parte da série Santuário das Araras Vermelhas em Barra do Garças e também a produção de quiabo em Jangada. Não saia daí! Agora nós vamos direto lá para Jangada, que tem mais de 20 produtores daquela região que se dedicam à produção de quiabo. Pois é, o manejo é até bem simples e o produto tem venda certa. E mesmo assim, os produtores estão enfrentando uma certa dificuldade. Vamos acompanhar então na reportagem de Ieda Magossi. Quiabo é de origem africana e é um fruto simples, seco, verde e peludo. Por dentro apresenta uma goma viscosa. É rico em vitamina A e o seu consumo para o ser humano é importante para a visão, pele e mucosas. Em Mato Grosso, a produção do fruto é pequena, apenas para atender o mercado interno. O município de Jangada, que fica a cerca de 70 quilômetros de Cuiabá, é considerado o maior produtor de quiabo do estado. Jangada tem se tornado a capital do quiabo no estado de Mato Grosso. É uma cultura que vai muito bem na Baixada Cuiabana,
né? E o governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Agricultura Familiar e da Empaé, tem dado as assistências necessárias para que essas produções da agricultura familiar se desenvolvam plenamente. Atualmente, mais de 20 produtores se dedicam ao cultivo do fruto no município. Seu Fabrício é um desses produtores. Há 9 anos, planta quiabos. Eu mexia com hortaliça, mas não para mim, né? Para outras pessoas. Aí me incentivaram e plantar o quiabo. Aí eu gostei e estou nessa luta até hoje, graças a Deus. Jangada faz parte da região da Baixada Cuiabana e como o fruto desenvolve melhor no clima quente, os pés de quiabo podem dar frutos o ano todo, até mesmo quando as temperaturas estão mais amenas ou está no período chuvoso. O quiabo é uma cultura viável para o pequeno produtor. Apesar dele dar muito trabalho na colheita, ele é muito produtivo aqui na nossa região. Nossa região tem solos bons, temos água para irrigação ou chuva. Nessa época tem uma produção muito boa, nessa época de chuva. Como toda cultura, sempre há o risco de ter pragas. Aqui na produção do seu Fabrício foi desenvolvida nematóides no solo. Para não prejudicar as novas plantações, o produtor teve que fazer a rotação de culturas e utilizou o milho como alternativa. O nematóide é uma doença de solo, é um problema de solo. Então ele tem que fazer a rotação de cultura. Então ele tem que plantar o milho, por exemplo, como ele plantou aqui ao lado. E depois de 3 anos ele voltar a plantar o quiabo. Que daí esse nematóide já saiu do solo da propriedade. A comercialização do quiabo é negócio certo. Quanto mais produz, mais é possível vender. Só que seu Fabrício enfrenta um problema para expandir a produção. A mão de obra que é principalmente o mais complicado, porque na verdade, se eu plantar 5 quilos de semente, por exemplo, dá mais um resultado. Mas só que aí eu não consigo colher, né? Não acha gente para colher, então é meio complicado, mas... Com o resultado positivo que a cultura traz para os pequenos produtores, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar estuda alternativas para estimular ainda mais a produção. Nesta propriedade não tem só o quiabo, aqui tem o jiló, aqui tem o milho, né? Aqui tem o maxixe plantado. Isso é agricultura familiar. Em 7 hectares tem 4 hectares produzindo, o que é muito, né? É muito alimento que vai para a mesa do consumidor de Cuiabá e de todo o estado de Mato Grosso. Quero ver se eu consigo plantar cada vez mais, né? Comercializar mais ainda, porque é gratificante quando a gente mexe com uma coisa desse aqui e assim é bom, né? Gosta e ajuda bem a gente. E no agroturismo de hoje você vai acompanhar a segunda e última parte da matéria especial Santuário das Araras Vermelhas, que foi feita na Serra do Taquaral, na região de Barra do Garças. Você vai continuar vendo mais um pouquinho dos mistérios que cercam a região. E olha só, nesse último episódio, a equipe do Genito dos Santos passou um susto, gente. Tá curioso? Então não perca, acompanha aí. Essa muralha rochosa é o reino das araras vermelhas. Elas se apresentam para nós fazendo muito barulho. E apesar de estarmos em pleno século XXI, ainda existem regiões do Brasil assim, selvagens, que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de conhecer.
Eu te apresento o Santuário das Araras. Centenas de araras vermelhas habitam o imenso paredão de arenito. A ave não faz parte das espécies em extinção no Brasil, mas em alguns locais ela deixou de existir, como no Espírito Santo, boa parte da Bahia e possivelmente no norte do Rio de Janeiro. Ela mede cerca de 90 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente 1,5 kg. Elas costumam voar em pares ou em bandos. Normalmente, quando estão voando sozinhas, é porque perdeu o parceiro ou pode ser um filhote. E eu digo santuário porque aqui é realmente um lugar sagrado mesmo. Não só para os pássaros, mas até para as pessoas que vêm aqui. Sente essa energia positiva que existe aqui no local. Energia que pude sentir na pele em um mergulho no lago de águas transparentes. Vamos aproveitar o que a natureza tem de melhor a nos oferecer. Muitos animais habitam essa região. Mas, segundo o nosso guia Osmair, o maior susto que levou na primeira vez que veio aqui não foi de nenhuma fera selvagem. Quando a gente chegou nessa mina de água aqui, todo mundo com sede queria tomar um pouquinho de água. E fomos surpresos com um barulho bem estranho. E aí deixou todo mundo preocupado, alguns assustados querendo ir embora do local, porque imaginavam que poderia ser talvez uma onça ou algum animal que estava fazendo barulho dentro da gruta aqui, né? E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu que esse barulho vem de dentro desse buraco, a gente não sabe a causa. E eu vou utilizar aqui o microfone para você também ouvir esse barulho, esse ronco que a gente escuta à distância quando estamos chegando por aqui. Realmente é um barulho que dá para assustar um pouco, né? Mas estando aqui, a gente vê que são alguns dos mistérios que a natureza tem. Diante de tantas curiosidades, perdemos a noção do tempo. Nós ficamos aqui por muito tempo tentando registrar as araras, mas agora nós temos que correr contra o tempo. Apressamos o passo após o guia dizer ter ouvido o estur de uma onça, que ele acreditava estar bem próxima de nós. Isso, teve que andar rápido. Vamos lá, vamos nos apressar. Somente do alto dá para ter uma visão mais clara do local que ainda se mantém totalmente selvagem. Está escurecendo rapidamente. Nós temos pouco mais de 1h30 de luz e o nosso veículo está bem distante. Se escurecer aqui no meio da mata, aí a coisa fica complicada. Além dos animais selvagens, tem também a questão da referência de onde passarmos, porque não existe trilha e à noite aqui realmente vai ser muito complicado. Enquanto caminhávamos apressadamente no meio da mata, as araras pareciam nos escoltar. Elas nos acompanharam por toda a volta até chegarmos a um local seguro.
depois de uma caminhada intensa no meio da mata fechada, nós conseguimos chegar a esse ponto que está bem aberto e ainda com a luz do dia. Agora, aproximadamente 1,5 km até o nosso veículo e aí sim vamos embora para as nossas casas. Vou deixando aqui para você um forte abraço, te convidando para a próxima semana. Forte abraço e até semana que vem. Que susto, hein, que a equipe do Genito dos Santos passou aí ouvindo esse barulho da onça na mata fechada ainda, hein, gente? Mas que bom que tudo acabou bem. E olha, obrigada, viu? A equipe do Genito, por esse presentaço aqui pra gente, o pessoal do Agro Pantanal, realmente fez com que a gente conhecesse um pouquinho mais dos mistérios, né, ali da região de Barra do Garças. Lembrando que essa matéria, esse especial, foi gravado antes da pandemia, por isso que o pessoal aparece sem máscara. Com certeza. E olha, mais uma vez, parabéns mesmo, viu? A gente viaja aqui junto com toda a equipe, e com você também que está em casa, né? Que lugares incríveis. Mas, Nayara, deixa eu fazer uma pergunta. Você que também foi repórter, né, por muitos anos, nunca sentiu uma fera, não? Em alguma reportagem que você estava fazendo? Nunca passou um apuro desse? Não, já uma vez um cinegrafista, um repórter cinematográfico, Aguinaldo Gomes, um abraço para ele. Eu estava entrando ali para fazer um acidente, o carro capotou e aí tinha um mato um pouquinho mais alto, ele pegou aqui debaixo da minha perna, achei que era, sei lá, uma cobra, uma aranha e saí pulando. Foi o único susto que eu passei. Cobra não, aranha. A Nayara morre de medo de aranha. Não, mas olha, eu já senti também, viu, a presença de uma fera. Fiquei 5 horas perdida, abandonada numa região de Chapada dos Guimarães. Eu sei dessa. Eu e o Paulo também, repórter cinematográfico. E o Juarez fomos e a Emília abandonados pelo helicóptero, ninguém achava a gente. Olha, uma fera já pertinho, nós quase desidratando, Nossa viu? Senhora. Mas Deus foi pai. A gente conseguiu chegar em Cuiabá. Tá certo, gente. Olha, vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Vamos à tela, então, para saber qual que é a dúvida, qual será a dúvida aí do quadro Mito ou Verdade. Vamos aqui, então, saber mito ou verdade de hoje. Produtos integrais são melhores? Será, Luciana Gavilha? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que, olha, não sei se é tão bom não, parece que engorda também igual, mas eu não sei. Vamos deixar para responder daqui a pouquinho. E, Luciana, vamos falar de uma polêmica que aconteceu essa semana? Adoro falar de polêmica. Fala aí, vamos então, lá. conta pra gente. É uma polêmica envolvendo uma marca de cerveja. Pois é, gente, o Dia Mundial Sem Carne, né? Sabemos que a causa pode até ser nobre. Já tem nobre. aí há 35 anos, mais ou menos. Começou lá, né, nos Estados Unidos. Tudo bem, né? Cada segmento tem o direito de defender aí a sua saúde, a sua área, enfim, levantar bandeiras. É uma mas... ONG, na verdade, a ONG Farm, que é para fazer um Dia Mundial Sem Carne. A gente sabe que tem outras alternativas também, como a própria soja, né? A proteína da soja. Mas, olha só, pegou um pouquinho mal, viu, gente? Porque... Muito mal, eu diria, viu? Vamos colocar aí, o pessoal vai colocar aí, o pessoal aí de casa. Essa cerveja, essa marca de cerveja colocou nas redes sociais esse post que você está vendo. E aí disse o seguinte no post: neste Dia Mundial Sem Carne, que tal comer, beber mais verde? A cerveja é feita com água, malte, lúpulos. Aí fez a propaganda dela lá e colocou: aprecie com moderação. Mas olha só, Luciana, mais de 25 milhões de comentários. Foi uma coisa de louco. E pegou muito mal para os produtores, repercutiu mal no setor do agronegócio. Com certeza. E começou uma outra campanha. Pecuarista nenhum gostou. E olha só, tem pecuarista agora colocando essa cerveja, sabe onde, gente? No congelador. Na churrasqueira, né? Estão assando a cerveja. Achei que deixaram para gelar e congelar para sempre. Não, estão assando mesmo, viu? Nos dois sentidos, a marca da cerveja. Olha só, toda campanha é válida, mas o que foi bastante questionado é o fato de que, poxa, uma marca de cerveja, uma fabricante de cerveja tem álcool. Pode-se fazer a campanha, então, 30 dias sem álcool. Aí sim, talvez fizesse mais diferença na vida das pessoas, porque todo mundo sabe, né? Infelizmente, muitos acabam aí exagerando na dose. E aí o álcool, sim, o excesso do álcool é prejudicial à saúde. Pois é, ainda mais assim, uma marca de cerveja que geralmente o pessoal
acompanha um churrasco com cerveja, né? Não pegou nada bem, olha o pessoal de marketing. Quantos braseiros aqui em Mato Grosso, né? Também incentivando aí, casando, porque é um casamento perfeito, vamos falar a verdade. O pessoal do marketing, ó, X aí, não pegou nada bem, viu, gente? Até porque é importante a gente dizer que tem um trabalho tão extenso, né, da pecuária, no melhoramento genético, em tornar a carne mais macia, mais saborosa, exportar mais, enfim, controle de pragas. É um trabalho extenuante, não dá para desqualificar dessa forma também, né? Mas enfim, agora você já está sabendo da polêmica. Já passou, gente, vamos esquecer isso e segue o baile. Quem quiser comer a carninha, ó, sempre é muito bem-vinda. Com cerveja ou sem cerveja? Com cerveja, sem cerveja. Só beba com moderação, viu? E a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, porque vamos falar de solidariedade no mundo do agronegócio. Vamos de agro solidário com a AproSoja. Eu espero por você. Vamos falar de um assunto agora que Mato Grosso e Brasil precisam falar ainda mais neste momento. Aliás, não é só falar não, né? É ação. Vamos falar de solidariedade. O agro está fazendo e pode fazer muito mais. Por isso, neste momento de pandemia, muitas mãos podem se unir a causas importantes, levar alimento na mesa do brasileiro. Então, sobre este assunto, a gente vai discutir agora no nosso Papo com Café. E no Papo com Café deste domingo, a gente recebe o diretor administrativo da AproSoja, o Natan Belusso. Tudo bem, Natan? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Natan, vamos falar agora de solidariedade. Olha, diante dessas explosões, né, de casos da Covid, a gente vê de um lado também a população padecendo, precisando de alimento, de ajuda. Começou uma cobrança muito grande por parte de entidades, por parte de poderes, e o pessoal falando, e aí, o agronegócio, ele contribui, ele faz a parte dele, o pessoal sempre, né, espeta ali o agronegócio, mas o que muita gente não sabe é que o agro não só está fazendo a parte na pandemia, como já faz há muito tempo no que se diz respeito à solidariedade. A gente vai falar agora do Agro Solidário, que é um projeto da AproSoja. Fala um pouquinho mais para a gente desse projeto, Natan. O Agro Solidário ele já faz parte, é um programa da AproSoja, como você falou, há mais de 12 anos vem ajudando de maneira direta a sociedade matogrossense, né? O principal trabalho do Agro Solidário é a distribuição de bebida de soja, ou seja, é um nutriente para a composição de sucos, bolos, diversas receitas que assessora nutricionalmente as pessoas carentes, né? O principal objetivo do Agro Solidário é atender as entidades carentes de todo o estado. São dezenas de municípios atendidos e cerca de mais de 80 entidades diretamente atendidas, né? Hoje, até o ano passado, até hoje, o Agro Solidário atendia mais de 85 mil pessoas. São mais de 20 mil famílias atendidas diretamente com esse programa social da AproSoja. É mais um braço do produtor rural ajudando toda a sociedade matogrossense. Agora, é muito importante a gente falar sobre essa ação solidária da AproSoja. Só que durante esse período de pandemia não foi só produto, né, à base de soja, não. Houve algum incremento em relação a essa transferência de ajuda direta para a camada mais vulnerável aqui de Mato Grosso? No ano de 2020 a gente foi atingido por essa pandemia, né? Atingiu toda a sociedade matogrossense. O setor agrícola, nosso setor especificamente, foi um setor que conseguiu trabalhar, que teve bons resultados e que ajudou o Brasil amenizando um pouco essa crise. E o Agro Solidário a gente modificou um pouco nesse ano de 2020, né? Além da bebida de soja, além do atendimento direto a todas as entidades, a AproSoja, através do Agro Solidário, nós tivemos a distribuição de cesta básica, álcool 70% e diversos produtos de higiene pessoal para toda a população, porque a gente sabe que essa pandemia não foi fácil, não está sendo fácil. A gente está vindo por uma nova fase, uma nova onda e está atingindo ainda mais forte a nossa sociedade. E o objetivo esse ano de 2020 é ampliar ainda mais a assistência a toda a sociedade, né? Então a gente está buscando parcerias, a gente está buscando meios de ampliar esse atendimento a toda a nossa sociedade. Pois é, quando fala em buscar parcerias, em ampliação, você chama a atenção dos produtores neste momento, principalmente daqueles que podem contribuir mais?
O Agro Solidário ele é um programa que é basicamente sustentado pela ProSoja, pelos recursos da associação. Os produtores, num geral, eles já ajudam e muito, principalmente no interior, né? Nos próprios municípios, diversas prefeituras que nós procuramos, que nós vamos tentar prestar uma assistência extra, eles já têm toda a colaboração dos produtores. Mas, logicamente, que toda ajuda é bem-vinda. Então, todos aqueles, não somente os produtores, mas todas as pessoas, empresas, enfim, que queiram ajudar e contribuir, pode acessar o nosso site, aprosoja.com.br. Lá tem um formulário e lá a gente consegue juntar ainda mais esforços para que a gente consiga amenizar essa crise para uma maior parte da nossa população. Como você mesmo disse, nós estamos vivendo uma crise, infelizmente, muitas famílias, né, principalmente as mais pobres, não têm condições, por exemplo, de comprar 1 quilo de carne hoje. A gente sabe que a soja tem nutrientes maravilhosos, né? Tem nutrientes, inclusive, que pode substituir a proteína animal. E hoje você acredita que a aceitação do produto à base de soja, né, por conta dos nutrientes, está aumentando aí a adesão? É possível suprir essa carência nutricional de muitas famílias hoje? Não, com certeza, né? A gente está falando de um produto altamente rico em nutrientes, né? Não somente a soja, como o milho também, que é um produto muito específico, mas a gente trabalha especificamente no Agro Solidário com a bebida de soja, né? Como eu falei, nesse ano de 2020 a gente trabalhou um pouco diferente, a gente tentou levar também cestas básicas, álcool 70% e produtos de higiene pessoal para toda a população, mas o produto soja, esse produto específico que nós doamos para as demais entidades, ela é altamente nutricional. Então, muitas crianças, principalmente, que estão passando por desnutrição, essa bebida ela consegue prestar um serviço fundamental para que ela consiga se desenvolver e desenvolver ainda mais o sistema imunológico, para que, se acaso essa doença chegue a atingir, seja de maneira mais amena possível. E a gente está vendo aí algumas imagens na tela, Nathan, inclusive a primeira-dama, né, do Brasil, Michele Bolsonaro, elogiou essa ação da entrega das cestas básicas. Como que foi isso? Esse ano a gente iniciou o ano, logicamente, com a safra a todo vapor, né? A gente teve aí 2, 3 meses muito difíceis para o nosso setor, mas esse programa do Agro Solidário da ProSoja não parou. Nós continuamos a distribuição das bebidas de soja para as demais entidades e esse ano nós já fizemos 2 entregas de cestas básicas. Uma é essa que você mencionou, né, com a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, numa assistência que ela solicitou à nossa entidade, e a gente fez uma doação de 550 cestas básicas diretamente para ela. E teve uma outra ação aqui interna em Cuiabá, que nós também, acho que as imagens aí estão mostrando, nós fizemos uma entrega de cerca de 100 cestas básicas para bairros carentes aqui da nossa capital. E a intenção é a gente ampliar esse programa e continuar com essas entregas ao longo do ano. Dá para a gente saber que região que será a próxima contemplada, então, com os produtos à base de soja, mais ou menos a quantidade, porque já gera uma expectativa, né, dessas instituições que estão acostumadas a receber essa ajuda. Na verdade, a ajuda do Agro Solidário com a bebida de soja, ela é mensal. Então, todo mês, essa bebida, esse produto, ele é entregue a todas as instituições de maneira simultânea. E são dezenas de cidades mato-grossenses: Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Sinop, Itanhangá, Campo Verde. Então, a gente tem diversas cidades sendo atendidas por esse programa e as entidades que fazem a demanda, elas estão recebendo mensalmente essas bebidas. Diretor, como que a ProSoja recebe, às vezes por falta de conhecimento, algumas críticas quando chega boa parte da população, também, enfim, críticos, né, analistas políticos? Olha, o agronegócio não faz a parte dele. O agronegócio, de um lado, recebe a ajuda, mas não repassa essa ajuda para a sociedade. Ou então é hora do agronegócio ajudar o povo. Como que vocês recebem esse tipo de crítica ou mesmo desconhecimento? Eu ia apontar bem isso, né? Eu acho que é mais um desconhecimento, pois no nosso setor a gente ajuda muito a sociedade. Nós somos o setor que mais preserva no mundo. Não tem um setor agrícola que preserva tanto quanto o agronegócio brasileiro. O agronegócio mato-grossense ainda mais. Nós temos os produtores mais eficientes do mundo e os mais generosos também.
O Agro Solidário, como eu já falei antes, são 12 anos de trabalho, então não é um trabalho de ontem, não é um trabalho de pouco tempo, são mais de 12 anos ajudando diretamente a sociedade mato-grossense. Eu acho que isso é mais uma falha interna nossa também, porque a gente ajuda, mas a gente acaba não divulgando isso. Então, às vezes, essa falta de divulgação por nossa parte acaba gerando desconhecimento de toda a sociedade. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, divulgando o nosso trabalho para que a sociedade veja que o setor agrícola não é todas essas críticas que falam. Na verdade, ele ajuda muito a nossa sociedade. Agora, Natan, a soja assim, é tão versátil e ao longo dos anos de reportagem, eu já acompanhei algumas muito importantes que me marcaram, inclusive, com sojicultores. Eles faziam a doação de grãos da soja e, mais do que isso, ensinavam as comunidades a preparar o leite da soja, o que é uma delícia. Você faz essa seleção dos grãos, ensinava essa receita, dava um pouquinho de trabalho, mas a multiplicação era muito grande. Se não me falha a memória, praticamente aí 1 quilo de soja era transformado em 7 litros de leite ou mais. Existe esse trabalho ainda mesmo que de forma isolada ou pontual, de alguns sojicultores ensinarem as comunidades ainda a preparar alimentos à base de soja? Esse trabalho está em todo o nosso estado, os nossos produtores, como eu falei, não é somente através do Agro Solidário. Eles fazem o trabalho de assistência, eles fazem o trabalho de doação diretamente para a sociedade, em mais específico nas suas localidades, Eu vou citar um exemplo aqui, fora do Agro Solidário, que é no município de Sorriso. Tem algumas empresas lá que se juntam, pegam áreas doadas pelos produtores, pegam sementes de milho, adubos defensivos, todos doados pelos produtores, fazem o cultivo da plantação e toda a colheita é revertida em doação para as entidades carentes da região. Então esse é um outro trabalho que eu conheço, que é do município de Sorriso, que é paralelo a esse do Agro Solidário. Então, para a gente ver que não é 1 ou 2 trabalhos isolados. Nós temos diversos trabalhos que às vezes não é dada a publicidade necessária, mas que a população pode ter certeza que o setor agrícola, o setor agropecuário do nosso estado está sempre ajudando a nossa sociedade. Olha, eu vou até abrir um paralelo aqui rapidinho, Nayara, porque a gente sempre recebe muitos recadinhos aqui, vídeos dos nossos telespectadores, E se você então já aprendeu uma dessas receitinhas aí à base de soja, não importa qual, manda aqui pra gente, porque de repente você sabe de alguma receita que nem todo mundo conhece e pode preparar. E aí a gente forma essa corrente do bem para também estar ajudando com informação, Boa ideia. E antes da gente encerrar, vamos destacar também o acontecimento da semana, que foi a posse do ex-presidente da ProSoja de Mato Grosso, Antônio Galvão, agora no cenário nacional. Ele assume a presidência da ProSoja Nacional. Fala um pouquinho para a gente, Natan, do que representa isso para Mato Grosso. Essa semana a gente teve a eleição do presidente Galvão na ProSoja Brasil. Ele atualmente até então era vice-presidente da ProSoja, então era natural que ele fizesse essa sucessão. E ter um mato-grossense na presidência de uma entidade tão importante quanto a ProSoja Brasil, com uma representação gigantesca até mundialmente, é muito importante. A gente sabe que as demandas do setor agrícola mato-grossense são enormes e a gente com certeza vai ter todo o atendimento necessário lá em Brasília, agora com o Galvão presidindo. Tá certo. Obrigada, viu, Natan? E olha só, gente, foi bom a gente falar um pouquinho de solidariedade. Isso é só um dos projetos, é só o que a ProSoja tem. Tem várias outras entidades também ligadas ao agronegócio que desenvolvem aí ações solidárias de ajuda a toda a sociedade, principalmente a quem mais precisa. Obrigada mais uma vez, Natan. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente estar expondo essa ajuda que o setor agrícola faz para toda a nossa sociedade. Com certeza, agradeço também em nome aqui do Agro Pantanal e a gente deseja que essa corrente do bem cresça cada vez mais. E você que é do agronegócio, já sabe, viu? Precisa se comunicar melhor. Ações sociais neste momento são muito bem-vindas e elas precisam ser conhecidas. Obrigada pela iniciativa, sei que esse programa já tem alguns anos, já está ajudando há muito tempo e é importante que a gente diga aqui as ações, principalmente das instituições que representam o agro, Natan. E a gente espera que essas ações inspiram também os demais setores da nossa sociedade para que a gente agora, nesse momento tão difícil, se una e consiga passar por esse período crítico. Obrigada. Gente, chegou a hora mais saborosa do Agro Pantanal, é o quadro Sabores do Cerrado. E
A receita de hoje é especial para a Semana Santa, isso mesmo, é um peixinho mais diferente, com um toque aí de chefe, isso mesmo, é um ceviche do Cerrado. Tá curioso? Acompanha aí. Hoje, no programa Agro Pantanal, nós vamos ensinar você aí de casa a fazer um ceviche. Mas esse ceviche é bem diferente. Tem toques, tem elementos do Cerrado. E quem vai ensinar pra gente é o chefe de cozinha que participou de um dos maiores programas de culinária aqui no Brasil, o MasterChef, é o Vinícius Rossignoli. Vinícius, então, primeiro vamos começar contando a sua história, né? Como cozinheiro, como chefe de cozinha, né? Como é que surgiu isso na sua vida? Você que é publicitário, mas aí decidiu mudar de carreira e seguir esse mundo aí dos alimentos, esse mundo da culinária. Eu sou um especialista na área de neuromarketing e comecei a pesquisar como os sabores e o olfato alteram na percepção de marca. Daí pra frente, participei do programa e entendi que minha função de vida, de fato, é fazer as pessoas ficarem felizes através da gastronomia. E daí pra frente foi onde eu entrei a entender um pouco mais o que é a gastronomia brasileira. E hoje estou como especialista do Cerrado. O ceviche, que é um prato internacional, como você disse, também ele combina muito, né, com o clima mato-grossense, né? Clima quente, peixes produzidos na região também. Mas dois eu quero chamar a atenção, que são os ingredientes especiais que a gente encontra bastante por aqui, mas na natureza. A pimenta de macaco propriamente dita. Essa aqui, o nome científico dela é Xilópia aromática, que substitui em grande parte pimenta do reino, até mesmo a canela, a noz moscada. E essa outra, a pimenta barqueiro, ela substitui muito bem o louro, vai muito bem com carne de porco. Então, é uma dica interessante porque você encontra em praticamente qualquer parque aqui de Mato Grosso. Então vamos para a receita então. É uma receita muito fácil, muito simples de executar, mas com alguns segredinhos. Para começar, a gente vai fazer primeiro o que eles chamam de leite de tigre. Para essa receita, eu vou trabalhar primeiro com o talo da salsinha, das folhas. Vou trabalhar também com a cebola roxa. Próxima etapa, vou pegar o gengibre, mas eu vou utilizar mais ou menos aqui a ponta de um polegar. O limão tem que trabalhar da seguinte forma: da forma como você pegou ele aqui, apertou e o que saiu é suficiente. Para cada pessoa, você vai utilizar aproximadamente 4 limões e uma laranja. Laranja é dica do chefe para poder diminuir essa acidez e adequar um pouco mais ao nosso paladar. Nessa quantidade, com 300 gramas de peixe, vão servir 2 pessoas. Agora, um toque especial com pimenta de cheiro. Eu vou utilizar aqui 1/3 dessa pimenta de cheiro. Eu vou trabalhar aqui com o jaborandi principalmente. Vou cortar essa pontinha, que é a pontinha mais difícil dela ser processada. E vou raspar ele aqui em cima, ou cortar. Próxima etapa agora é bater no liquidificador e a gente vai ter o nosso leite de tigre pronto. Com o leite de tigre batido, agora eu vou passar ele na peneira só para tirar o excesso. Vou colocar também para incrementar o sabor a nossa xilópia aromática, pimenta de macaco. Vou quebrar ela ao meio. Para essa quantidade aqui, de 2 a 3 são suficientes. Vou deixar curtir agora por 2 a 3 horas aqui dentro e assim que estiver pronto a gente faz a finalização do prato. Muito rápido, muito simples. Detalhe, não deixe o peixe curtindo demais aqui dentro. Por isso que você vai fazer o leite de tigre antes, deixar ele pronto e só vai colocar o peixe na hora de servir. Com o peixe, a dica é muito simples. Tente comprar ele o mais fresco possível. Não compre aqueles peixes congelados. Separa o filé dele em 2 e pode colocar aí mais ou menos 1 dedo de espessura por corte. Esse prato pode ser feito com vários tipos de peixes. Peixes brancos tendem a ter um gosto muito mais suave e uma textura mais fácil de você morder sem grandes resistências. Com o peixe cortado, agora é hora de começar a pensar na hora de servir. Eu vou colocar ele rapidamente no nosso leite de tigre e vou deixar ele cozinhar por uns 2 minutos, porque como o ácido vai quebrar essa proteína dele, então ele vai inclusive começar a mudar de cor. 2 minutos são mais do que suficientes para você levar à mesa. Então, enquanto eu deixo o peixe descansar um pouquinho no nosso leite de tigre, eu vou cortar a salsinha e em seguida finalizar com sal até chegar no ponto correto. Essa segunda cebola é mais fácil porque a gente vai cortar ela simplesmente em meia lua. O sal é a gosto, você vai só ajustar. Lembrando que
O sal, ele não é para salgar. O sal, ele serve para você intensificar o sabor das coisas. Vou acrescentar a salsinha, a cebola. Antes de servir, sempre é bom experimentar para poder saber se tem algum ajuste a ser feito. E agora é só servir, de preferência em potinhos que mostrem a beleza desse prato. É um prato com uma plástica muito interessante. Bom, Vinícius, agora então chegou a hora de experimentar e conhecer esse ceviche do Cerrado, né? Hora da verdade, para saber se realmente agrada ao paladar. O peixe branco é muito fácil. Tá do seu agrado? Muito, muito bom mesmo. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Meu Deus, eu tô aqui devorando esse ceviche. Eu vou ser obrigada a fazer lá em casa, Nayara. Mas será que vai ser um Masterchef também? Não sei, pode ser, quem sabe. Manda um delivery lá para casa, viu? Gente, vamos à resposta então do nosso quadro Mito ou Verdade? Bora. Vamos lembrar qual que era a pergunta aqui no telão? A pergunta do Mito ou Verdade. Vamos aqui, ó. Produtos integrais são melhores? Será? Vamos saber? Verdade. São, Luciana, por quê? Exatamente, olha só. Sabe que existe aí uma diferença muito grande em um alimento ser saudável e não engordar, tá? Ou seja, os dois auxiliam, claro, no ganho de peso. Mas os alimentos integrais, eles possuem mais fibras e aí auxilia muito em todo o trato intestinal. E também ajudam até mesmo a fazer um certo controle da glicemia. Ótimo, então fica a dica. Pois é. Gente, o Agro Pantanal deste domingo vai ficando por aqui. Olha, a gente deseja a vocês uma excelente semana de muitas bênçãos. Não esquece de se cuidar, viu? De cuidar da sua família. A situação está delicada com essa explosão da Covid-19 e a gente deseja a você, amigo, amiga, muita saúde. Com certeza, viu? Saúde é a palavra-chave. Nós temos que sobreviver a essa pandemia. Estamos tristes, claro, foram mais de 7 mil mortes nessa semana, mas olha só, a ciência está trabalhando e também tem a fé. Nada é impossível para Deus, vamos continuar nos cuidando, cada um de nós fazendo a nossa parte. É uma luta de todos para a gente enfrentar essa guerra e vencer essa batalha. Um bom domingo para vocês e a gente se vê aqui, se Deus quiser, daqui a uma semana. Tchau, gente!